Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. A rotina que normalmente nós temos é uma rotina bem agitada. A gente faz muitas coisas, às vezes a semana passa muito rápido e a gente não sabe dizer exatamente o que foi que a gente fez. Às vezes a semana passa, os períodos passam e parece que a gente não conseguiu fazer tudo aquilo que a gente imaginava, aquilo que a gente propôs. E por causa dessa velocidade em que os dias atuais estão, é muito comum que a gente comece a levar a vida de uma forma mecânica e automática. E que em muitos momentos a gente não se prepare para iniciar essa rotina. Por exemplo, às vezes a gente acorda, vai para o nosso trabalho e a gente não tem nenhum tipo de rotina para nos preparar psicologicamente, mentalmente e até mesmo espiritualmente. A gente não tem nenhum preparo, nenhuma rotina para nos trazer aquele preparo para o dia, né? Tem muitas pessoas que, por exemplo, eu já fiz isso muito na minha vida, às vezes tinha um compromisso, às vezes tinha, algum lugar para ir, e aí eu aproveitava o maior tempo que eu podia dormir ali, sem julgamento, claro, mas às vezes eu aproveitava o tempo que eu tinha ali para dormir e muitas vezes acordava super atrasado e tendo que arrumar as coisas de última hora e não tinha tempo para me preparar para nada. E aí eu já iniciava o meu dia já na correria, eu iniciava o meu dia já com muita ansiedade e indo atrás dessas coisas, para cumprir as programações que eu tinha. E de um tempo para cá, eu comecei a ser um pouco mais rígido em relação a como eu me preparo antes de sair. Porque eu comecei a perceber que, às vezes, uma oração, às vezes uma meditação, às vezes um preparo, às vezes só o fato, às vezes o preparo para algumas pessoas, por exemplo, não falando numa parte espiritual, mas às vezes o preparo da pessoa psicologicamente é ela ir lá, acordar, tomar um banho, para ela poder entender que ela mesma acordou, que ela vai começar um novo dia, para ela se concentrar nisso. Mas tem casos onde às vezes nem isso a gente faz, a gente já acorda de qualquer maneira, já acorda com pressa, já começa a fazer as coisas e já inicia a vida de qualquer maneira. E quando a gente fala das coisas, do plano espiritual, do plano energético, a gente está falando que a gente está saindo de um modo, a gente já está começando o nosso dia já com muita ansiedade, a gente já está iniciando o nosso dia com muita pressa, muito desconectado da gente mesmo. Então, quando a gente fala, por exemplo, do plano espiritual, durante a noite, a gente faz o desdobramento, a gente desdobra. A gente tem uma viagem astral, que é também um nome que é dado para isso. Então a gente tem o desdobramento ou a viagem astral. E aí durante a noite a gente pode ter algumas experiências. E aí o que acontece? Às vezes a gente não teve uma experiência muito boa entre planos ali, processo de desdobramento, processo de viagem astral. A gente não teve uma boa experiência. E às vezes a gente acorda cansado, meio mal-humorado, e daquela forma mesmo como a gente acordou, a gente já inicia o nosso dia. E aí a gente já inicia com mau humor, com pressa, com ansiedade, com medo, com estresse. E aí a gente vai perpetuando esse estado durante todo o dia. E aí quando a gente vai dormir de novo, a gente está estressado, a gente está com ansiedade, a gente está extremamente cansado, se sente extremamente sugado. E aí a gente tem uma noite de sono. A gente pensa que a noite de sono física somente vai nos ajudar. E aí a gente dorme e aí a gente tem outro sono ruim, a gente acorda novamente no outro dia com estresse, com ansiedade, com pressa. Isso vai criando um ciclo vicioso. A gente vai perpetuando noites de sono que não nos energizam, falando da parte energética e espiritual, e a gente sempre acorda com mau humor, sempre acorda se sentindo mal. Porque à medida que a gente vai vivendo o nosso dia, os nossos padrões mentais e emocionais durante o nosso dia, e o que a gente fez nele, que vai dizer como que a gente vai desdobrar na hora que a gente está dormindo. Então, se eu já iniciei meu dia com estresse, com ansiedade, eu preciso ter um empenho, um trabalho para melhorar minha energia durante esse dia,
para que quando eu vá dormir eu já esteja melhor e eu consiga ter melhores experiências. Porque o mundo energético, ele é energia, né? Então, se eu fui dormir muito bravo com uma situação, onde eu estou? Né? Na raiva, onde eu estou? Na indignação, na revolta. E é para esse lugar que eu vou, porque não é exatamente um local, mas eu vou para essa vibração, eu já estou nessa vibração. A diferença é que quando eu estou dormindo, meu corpo físico está dormindo, eu tenho uma emancipação maior. Então, não tem aquele bloqueio físico, onde eu estou. Então, se eu estou energeticamente na raiva, no medo, eu vou para lugares com essa mesma sintonia. Não é igual, por exemplo, no plano físico, que às vezes a gente vai para um lugar que não tem muita sintonia com a gente, física, né? Às vezes a gente vai para um evento que as pessoas não têm muito a ver comigo. Ou eu vou para um local onde existem várias pessoas com visões de vida diferentes. No plano energético é por sintonia. Então, eu senti e eu já me transporto para aquilo. E aí, muitas vezes, durante o sono, se eu dormir com medo, se eu dormir com raiva, se eu dormir estressado, eu já me transporto para lá no desdobramento. E aí, quando eu acordo como? Eu acordo me sentindo sugado, eu acordo com raiva, eu acordo com medo, eu não acordo muito disposto. E aí, se eu não tenho esse trabalho de mudando a minha energia durante o dia, pode ser que eu continue perpetuando esse ciclo vicioso, né? De dormir mal e acordar mal, dormir mal e acordar mal, e sempre tá com a energia bem baixa. E aí muitos de nós, né, a gente não é ensinado isso, as pessoas que fazem aprendem por si próprias, né, de ter um preparo antes de iniciar a rotina, porque às vezes a gente vai trabalhar e nosso trabalho tem situações, tem desafios, a gente vive aqui na Terra e a gente vai lidar com todo tipo de pessoa, então a gente tem alguns desafios. E aí às vezes a gente já vai de qualquer maneira para trabalhar sem fazer uma rotina de limpeza espiritual e energética, né? Ou de simplesmente me reconectar comigo mesmo. Porque é aquela questão, às vezes a pessoa vai tomar um banho para ela poder limpar o corpo físico para prepará-la para um novo dia. Mas ela não está limpando o campo energético, nem está se conectando consigo mesma. Ou seja, entrando numa conexão mais espiritual com ela mesma. Ela está indo desconexa. Então, por mais que o corpo dela, o físico, esteja limpo, o energético ela está toda suja. Então, com o tempo, né, a gente vai percebendo a importância da gente ter um preparo, né, não iniciar o nosso dia de qualquer maneira. E principalmente também, para a gente poder ter ali uma disposição melhor no nosso dia, é a gente saber, a gente ter ali um momento, no início da nossa rotina. Claro que cada rotina é diferente, cada pessoa vai colocar isso de uma forma, né? Aqui, a questão aqui da sugestão do vídeo de hoje não é uma imposição, mas é uma sugestão que a cada pessoa tem que sentir no próprio coração se serve ou não. Mas, às vezes é muito importante a gente renovar os nossos votos quando a gente acorda. Porque é como se cada novo dia que a gente é dado, é como se a gente estivesse numa nova vida. Então, tudo aquilo que aconteceu no dia passado se foi. A gente deitou, a gente dormiu, aquilo se foi. E aí a gente tem uma nova oportunidade de fazer as coisas de uma forma diferente. Só que às vezes a gente já acorda meio desanimado, a gente acorda achando, ai que saco, mais um dia chato, mais um dia ruim que eu vou ter, a gente já começa o dia assim. E aí nesses momentos é importante a gente renovar os nossos votos, renovar o nosso compromisso com a gente mesmo, né? É como um casamento. Ali as pessoas casam e depois de um tempo elas não renovam os votos, depois de um tempo para testificarem para elas mesmas de que aquela união continua firme, de que aquele afeto, aquele vínculo continua vivo, continua firme. Então, quando a gente faz essa renovação de votos com a gente mesmo, eu estou falando até de uma parte mais profunda, mais espiritual mesmo, quando a gente acorda e a gente faz um trabalho, às vezes de meditação, ou às vezes de ouvir um áudio, ou assistir um vídeo, ou botar uma música que nos reconecta com essa ideia de que nós somos um espírito vivendo a matéria, a gente sai um pouco do materialismo, porque às vezes o que faz a gente ficar muito, muito desanimado é aquela ideia de que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro, né? que é a grande realidade de todo mundo. Né? E essa realidade a gente não tem como fugir, a gente tem que encará-la. Mas essa ideia de que a gente só está acordando para a gente trabalhar para poder ganhar o dinheiro. Né? E tudo bem, né? Às vezes a gente vai viver a vida assim por um momento, mas quando a gente tem
essa ideia de que a gente tá passando por aqueles processos por um motivo, de que não é só uma questão de ganhar dinheiro, mas que eu tô aqui na minha vida, tem um propósito do porquê eu estou vivendo, eu sou um espírito vivendo a matéria, eu tenho lições a aprender, eu tenho coisas a melhorar, então aí eu tenho um propósito bem superior do que simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro. Então, se eu já acordo e eu renovo esses votos comigo, ou seja, eu relembro que eu sou um espírito na matéria, eu relembro dos meus valores espirituais, eu relembro do que faz o meu coração aquecer. É por isso que a gente acorda. Só que muitas vezes, no meio da rotina, a gente vai acordar pensando o quê? Ah, eu tenho que acordar para trabalhar, para ganhar dinheiro. E às vezes é um trabalho que para muitas pessoas, né? Muitas pessoas vivem isso, é um trabalho que às vezes elas não gostam. Muitas trabalham em lugares que detestam. Então, ela já não tem uma motivação ali para sair da cama. Mesmo assim, ela sai porque ela tem que cumprir ali o contrato, ela tem que ganhar o próprio dinheiro, ela tem contas para pagar, ela tem que comprar as coisas para ela comer, para ela poder custear onde ela vai viver. Isso é necessário. Então, a gente vai precisar trabalhar, precisar ganhar nosso dinheiro, precisar cumprir o contrato, precisar pagar as nossas contas, mas o que acontece? Eu simplesmente acordo e eu vou viver, né? A minha decisão de viver é só por isso. Para as pessoas, e é muito individual de cada um. Se a pessoa ela ama o trabalho que ela está fazendo, ou se essa pessoa ela não tem esse tipo de questionamento, para ela não é um problema. Ah, eu acordo mesmo para trabalhar, para ganhar dinheiro. Isso não é uma dor para ela, não é um problema. Mas eu estou falando das pessoas que têm uma dor nessa situação, sentem uma dor nessa situação, sentem um desconforto, sentem que elas não estão vivendo com um propósito, porque elas estão simplesmente acordando para trabalhar, acordando para ganhar dinheiro. E, na verdade, a vida não é só isso. Só que como a matéria ela é feita de uma forma a gente se concentrar muito nela, então a gente entra, que a gente mergulha, é realmente como uma experiência só física. Tanto que a gente precisa relembrar ao longo da vida que a gente é um espírito vivendo na matéria, né? Porque a gente não por ela mesma a gente não lembra. Então a gente fica muito preso na matéria e acha que acaba tudo na matéria. E aí, se a gente vive só na matéria, para algumas pessoas, para outras pessoas que têm essa visão de vida, uma visão de vida mais materialista, para elas não é uma dor. E não é para essas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando para as pessoas que, vivendo a vida de uma forma só materialista, elas entram em dor. Elas ficam em dor. Elas entram no desconforto, no desânimo. Porque dentro do coração delas, como elas acreditam, é que elas não são só um corpo. E aí elas simplesmente acordarem e fazer suas coisas, simplesmente com a ideia de que só a matéria existe, sem relembrar que elas são um espírito vivendo na matéria, sem relembrar que elas têm um propósito do porquê elas estão aqui, vai fazer com que elas vivam uma vida muito desanimada. Eu gosto de ter algumas práticas antes de iniciar minha rotina para me sintonizar melhor e já começar o dia melhor, porque assim como um banho físico, é legal quando a gente tem um banho energético, um banho espiritual, então a gente faz a nossa meditação, a gente faz as nossas orações, ou a gente põe um vídeo de um assunto que nos eleva, que nos faz crer no melhor, ou uma música que a gente gosta, que faz a gente se conectar com a alegria, com a paz. A gente fazendo isso, a gente eleva um pouco a nossa sintonia. E a gente relembra, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Cara, às vezes a gente tem que lembrar que a gente está vivo, que a gente vive tanto no automático, no mecânico, que às vezes a gente tem que relembrar que a gente está vivo. E aí, se a gente tiver uma rotina, não precisa às vezes ser muitas horas, a gente não precisa nos privar do nosso sono, acordar 5 horas da manhã, para fazer essas coisas, mas às vezes alguns minutinhos do nosso dia, a gente colocar um assunto mais elevado, começar o dia com um assunto mais elevado, ler um livro, uma passagem mais elevada, que nos lembra do espiritual, escutar uma música que nos conecta com a alegria, né? Tem um processo de meditação, um processo de oração, que assim a gente relembra da parte espiritual. E aí é como se a gente estivesse renovando os votos. Então é como se a gente tivesse no dia que passou, no ontem, a gente nasceu e morreu, né? Como se fosse isso. E agora a gente está tendo uma nova vida. E aí quando a gente começa uma nova vida, a gente tem que lembrar o propósito daquela nova vida, o propósito daquele novo dia. Então a gente renova os nossos votos, a gente renova o nosso compromisso.
Principalmente se às vezes você trabalha por alguma causa, se você tem um projeto espiritual, se você tem um projeto de ajuda às outras pessoas, ou se você simplesmente faz parte de, por exemplo, um centro, faz parte de uma ONG, faz parte de uma igreja, e você ajuda nos projetos, você acordar e você relembrar o porquê você faz essas coisas, você relembrar o seu propósito de estar vivo, de ajudar, que você não está só trabalhando para ganhar, você não está só acordando para trabalhar e ganhar dinheiro, você está acordando para que você possa fazer o seu melhor nessa vida, para que você possa aprender, e aí você vai trabalhar sim, vai ganhar o seu dinheiro, mas esse dinheiro vai vir para quê? Para que você possa cumprir a sua missão, o seu projeto nessa vida, e para poder ajudar as pessoas o máximo que você puder, mas para você poder fazer isso tudo, né, você vai precisar ter um ganho. E aí você vai mudando essa mentalidade, esse pensamento, para você não ficar só preso na matéria. Então é como se a gente renovasse os nossos votos. E aí a gente acorda, em vez de a gente já seguir as coisas mecanicamente, e ficar, ai que saco, mais um dia de trabalho, eu faço um trabalho energético, espiritual, faço para as pessoas que sabem reiki, podem fazer uma auto-aplicação de reiki, para as pessoas que gostam de yoga, a yoga pode ser muito boa, para as pessoas que simplesmente gostam de fazer as orações, as rezas, é uma boa coisa, uma meditação, afirmações para algumas pessoas também pode ser positivo. Tem várias oportunidades. E o que eu estou dizendo aqui é, dentro daquilo que você gosta, dentro daquilo que toca o seu coração, dentro daquilo, dos assuntos, das coisas que quando você faz, você se sente mais conectado consigo mesmo, você se sente mais conectado com algo superior. Em vez de você ficar esperando às vezes o final de semana ou o final do dia para você procurar essas práticas, que tal você no início do dia inserir elas no seu início do seu dia, para que você possa renovar os seus votos espirituais, renovar os seus votos filosóficos e existenciais, para que você consiga iniciar o seu dia com propósito, não iniciar o seu dia de qualquer maneira. Porque a gente precisa às vezes lembrar que a matéria ela tende a fazer com que a gente esqueça. Quando a gente tem a oportunidade de relembrar, de renovar os nossos votos, de relembrar dos nossos propósitos espirituais, de relembrar que a gente está aqui mais uma vez numa experiência que a gente pediu para estar aqui, numa nova existência, a gente ganha aquele gás, aquele fogo para a gente poder realizar as coisas da nossa vida. Para a gente não ficar pensando que a gente só vive uma vida material que um dia vai chegar ao fim. E aí a gente encontra o propósito, a existência, botando de uma forma pequena, um trabalho de formiguinha, todos os dias ali de manhã me renovando, fazendo as minhas orações antes de sair de casa. Não permitir que eu saia de casa sem fazer uma oração, sem fazer uma meditação, ou pelo menos sem levar o meu pensamento a Deus. Não sair da cama sem fazer um agradecimento, seja aquilo que eu acredito, mas fazer um agradecimento nem que seja só a mim, se eu só acredito em mim, mas que eu faça agradecimento a mim, para que eu possa renovar os meus votos, renovar a minha energia, renovar ali a minha concentração, o meu foco, para que eu possa iniciar o meu dia não de qualquer maneira, mas de uma forma mais conectado comigo mesmo. E em muitos momentos a gente subestima o poder de uma simples oração que a gente faz, uma simples meditação, a gente tende a subestimar. Então a gente fala assim, minha rotina está tão corrida, não vai fazer diferença eu fazer uma meditação, não vai fazer diferença eu fazer uma oração. Não vai fazer diferença eu ver uma música elevada, ver um vídeo sobre um assunto elevado, ler uma página de um livro, desse livro de um assunto mais elevado. A gente tende a subestimar. Só que quando você faz, é aí que você começa a ver a diferença. Porque quando você faz, o seu dia ele se decorre de uma forma diferente. O seu humor também ele decorre de uma forma diferente. Às vezes no dia que você faz, você consegue lidar com as coisas do seu dia com mais tranquilidade. Você não se desespera tanto, você não entra na pilha tão fácil, você não fica com raiva tão fácil, porque você está mais equilibrado, você teve essa preocupação consigo mesmo, você teve esse cuidado consigo, de cuidar da sua energia antes de você sair de casa. E é nos momentos que você não faz, você vê que por qualquer coisa você se estressa, por qualquer coisa você fica com medo, que você se deixa levar às vezes por alguns comentários desagradáveis. E aí você vai percebendo, ao passar dos dias, que às vezes uma meditação que você faz de 5 ou 10 minutinhos já te ajuda mais do que você não fazer.
que às vezes fazer pouco é melhor. Ah, mas nesse dia eu tô com a agenda muito corrida, só vou conseguir fazer uma oração rápida e sair. Então faça, mas faça alguma coisa. Nem todo dia a gente vai poder fazer todas as coisas que a gente se propõe, mas às vezes inserir um pouco dessas coisas para a gente conseguir ir renovando os nossos próprios votos, renovando o nosso mental, renovando nossa cabeça, para a gente lembrar que tá tudo certo como está, que a gente está em aprendizado, que independente do que aconteça hoje, eu vou ter capacidade de lidar, que independente de qualquer coisa que aconteça, eu vou ter amparo espiritual, não importa o que aconteça, que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, que não acontece nada que eu não possa lidar, que tudo que chega até mim é porque diz sobre mim e eu posso lidar. Então eu vou me relembrando dessas coisas que eu já sei, só que às vezes no momento de correria eu esqueço. Então eu vou me relembrando o que realmente importa, lembrando quais são os meus valores, e lembrando que o que é meu de fato vai ficar na minha vida, o que não for vai inevitavelmente ir embora em algum momento. E aí eu vou me relembrando dessas coisas, eu vou me conectando comigo mesmo e eu vou iniciando a minha rotina de um jeito melhor. Para não iniciar a minha rotina de forma mecânica, automática, que a gente acaba vivendo grande parte da nossa vida. Mas quando a gente faz um trabalho de fazer as nossas orações, nossas meditações, nossos trabalhos, né, energéticos na gente, espirituais, antes de sair, a gente percebe que a gente sai bem melhor, com mais energia, com mais boa vontade, e o dia decorre melhor também. E consequentemente, quando a gente vai deitar, a gente vai dormir, a gente teve um dia mais agradável. Mesmo que às vezes tenha acontecido alguma coisa, ali naquele momento que a gente deita, a gente faz de novo essa renovação de votos. A gente faz de novo esse trabalho no nosso energético. A gente faz uma meditação de novo, uma oração de novo, faz uma autoaplicação de novo, de reiki, de alguma terapia, e a gente se sente melhor. E aí a gente consegue dormir e ter boas experiências no desdobramento, isso para quem acredita e afiniza com essa visão de vida. Assim, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de algumas pessoas e que tenha sido útil para alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.